Hoje nós vamos estudar uma classe de fármacos que atuam no sistema nervoso central, que são os antidepressivos. Claro que o foco principal vai ser estudar as estruturas químicas, como a gente tem feito, né? Só relembrando que nas aulas anteriores nós estudamos os benzodiazepínicos e na última aula nós vimos os antipsicóticos. Hoje nós vamos estudar uma classe de drogas que se assemelham, né, ou teve a sua origem muito próxima dos antipsicóticos, que são os antidepressivos. Bom, rapidamente, o que é a depressão? Então, a depressão é uma doença caracterizada como um transtorno de humor. Ela envolve quando a gente tem uma diminuição da vontade de fazer as coisas. Essa vontade de fazer as coisas geralmente está associada de forma bastante pejorativa à preguiça em fazer ou em trabalhar, o que leva a uma situação que agrava o quadro depressivo, porque a pessoa ela tem realmente uma condição patológica, ela não tem motivação para fazer nada, ela não tem disposição para fazer nada, tudo é muito cansativo para ela, invalida, né? Leva ela à invalidez muitas vezes, incapacita ela para o trabalho, e essas pessoas acabam sendo mal interpretadas na sociedade, muitas vezes achando que são pessoas que são preguiçosas para o trabalho e tudo mais. Até mesmo dentro de casa existe muito disso, então faço um apelo a todos os meus alunos que antes de você sair dizendo sobre o caráter de alguém, avalie se de repente não pode ser uma questão de uma doença, como no caso da depressão, tá bem? Então a depressão é a maior causa de invalidez no mundo todo e, como eu disse, ela é mal interpretada porque as pessoas assumem que é uma fraqueza de vontade ou de caráter, né? É claro que um dos sintomas da depressão, nós vamos discutir aqui, ele envolve exatamente essa não falta de vontade ou de motivação para executar a coisa, porque nada passa a dar mais prazer a essa pessoa, né? Então, o que nós temos de sintomas da depressão? Primeiro, um quadro de angústia muito forte. Então, angústia geralmente é um sentimento que aparece sem você controlar, claro, como todo sentimento, no sentido de deixar assim com um aperto na garganta, ou há um pressentimento de que algo muito ruim vai acontecer, você passa a não ver nenhuma possibilidade na sua vida, né? Isso é um quadro típico de angústia, esse sentimento. Aquele domingo à tarde, né, que você geralmente as pessoas têm mais angústia ou tédio de domingo à tarde, então é esse tipo de sentimento, né? Associado com muita culpa, então tudo que acontece de ruim, a pessoa acaba somatizando, achando que ela é culpada por aquilo, na família e tudo mais. Ela passa a não ter mais direção na vida dela, ela passa a andar de lado, né? Ela não consegue caminhar no sentido de arrumar a vida dela, de colocar a vida dela num eixo, né? Associado a um forte desejo de morrer. Claro que a única situação em que essas pessoas se veem livres, né, de sintomas ou de coisas ruins ou sentimentos ruins é a morte, né? Então elas passam a ver o caixão, né, o final da vida como algo que vai lhe fazer muito bem. Então há um impulso muito forte, né, que move essas pessoas ao suicídio. Como muitas vezes a própria doença faz um afastamento dessas pessoas dos demais, ainda a condição do fato dela não ter motivação para fazer nada acaba levando ela a um isolamento muito forte, né? Então, esse isolamento patológico, que fique claro, ele se dá por dois motivos. Primeiro, que a pessoa se sente mal perto das demais, sem vontade de fazer o que as demais têm prazer em fazer, e as outras pessoas acabam julgando esta pelo fato dela não ter vontade de estar junto e tudo mais. Então, isso cria um isolamento social que afeta e muito, piora e muito o quadro depressivo. Falta de apetite, assim como falta de sono, muito característico, mas no início da doença, as pessoas costumam a dormir até além do que é necessário, tá? Então, a insônia ela aparece quando a doença já está praticamente instalada, né? Predispõe as pessoas a usar droga como alívio, né, para suportar as dores que ela carrega, e ela não tem vontade ou não se sente disponível para executar qualquer trabalho, tá bem? É uma doença bastante importante no mundo, ela afeta 10% da população, com estudos mostrando que nesse século isso vai chegar a 20% da população, ou seja, muitas pessoas vão ter esse transtorno, né?
ela é mais frequente em pessoas na faixa de 30 a 44 anos, mas aonde a gente vê maior crescimento da doença é entre 25 e 30. Né? Então, hoje, a maior parte das pessoas que têm estão nessa faixa de idade, mas o número crescente acontece entre 25 e 30 anos de idade. Tá bem? Então, alguns dados da doença depressão. Lembrando que essa doença, para que talvez fique mais claro para o aluno, pense o nosso humor, ele nunca pode ser completamente estável. Né? O humor, eu falo, a vontade de fazer as coisas ou não vontade de fazer as coisas. Vamos imaginar o humor sendo isso. Você faz a coisa bem, feliz, ou você faz a coisa não quer fazer, faz de má vontade. Né? Então, imagine que isso seja o seu humor. É natural que ao longo do dia haja variação de humor, isso é comum. Você se depara com uma série de situações que diminui o seu humor ou que aumenta o seu humor, a sua energia e tudo mais. Isso mesmo, a situação vale numa semana. Se você olhar a sua semana toda, você vai perceber que tem altos e baixos. Né? Geralmente as pessoas ficam com melhor disposição, melhor humor no final de semana ou perto do final de semana do que no início de semana. O mesmo vale no mês, o mesmo vale no ano, enfim, o mesmo vale na vida toda. Então é natural que você tenha essas variações de humor. Acontece que no quadro depressivo, o humor tende a ser sempre para baixo, né? Sempre menos energia, menos disposição. Às vezes isso chega a quase zero, né? A pessoa fica na cama, ela não sai da cama, tá? Mas só que fique claro que essa variação de humor é normal. O que a depressão é caracterizada é quando você fica no extremo baixa do seu humor por muito tempo, certo? O que explica isso? Né? O que acontece com o cérebro de uma pessoa que tem depressão? Há várias teorias que tentam explicar o quadro depressivo envolvendo várias regiões cerebrais, mas há uma teoria que prevalece que explica que o principal problema de quem tem depressão acontece numa região do cérebro chamada de hipocampo. Né? Anatomicamente, o hipocampo ele se dispõe aqui, nesta região aqui. Tá? Na parte de trás do nosso encéfalo. Essa região ela controla principalmente memória e aprendizado, né? Ela fixa a memória. E há estudos mostrando que essa região, os neurônios dessa região, acabam morrendo ou diminuindo a quantidade em quem tem depressão, o que afeta outras duas importantes regiões, né? Que é essa região em verdinho aqui, que é a amígdala. A amígdala ela é importante na questão do estresse, né? Então ela controla a questão do estresse no corpo e também afeta a região do córtex pré-frontal, que é essa região que fica na testa, né? Disposta aqui, né? Nessa região. E isso aqui está envolvido com a sua motivação, né? Social principalmente, né? A sua condição social de interação com as pessoas e tudo mais. Então veja que uma região chamada de hipocampo afeta outras duas que leva ou que explica muitas vezes os sintomas apresentados por quem tem depressão. Bom, seguindo um pouquinho mais, vamos entender a química da depressão. Então aqui está colocado para vocês os 6 principais neurotransmissores do sistema nervoso central, tá bem? E nós vamos trabalhar com os 6 na depressão. Quais são esses 6? Né? Nós temos a acetilcolina, a noradrenalina, a dopamina, serotonina, glutamato e GABA. Tá bem? Então, claro, existem outros neurotransmissores, mas vamos ficar com esses 6 que já dá uma boa ideia do funcionamento geral do sistema nervoso central. Imagine que uma pessoa ela tenha quantidades adequadas para cada um desses neurotransmissores e a sua liberação também é nesse sentido, né? Ela é equilibrada. Veja que aqui está disposto para nós neurotransmissores que são excitatórios e neurotransmissores que são inibitórios, tá bem? Então, por exemplo, o GABA, ele é um neurotransmissor que diminui a atividade cerebral, enquanto, por exemplo, dopamina e noradrenalina, elas estimulam a atividade cerebral. Então, convém, né, para a gente manter um certo equilíbrio, que esses neurotransmissores estejam sendo liberados em regiões próprias, mas em quantidades adequadas. É o que está mostrado nesse diagrama aqui, que está ao lado, tá vendo? Então, o que está mostrando esse diagrama? Como esses neurotransmissores são liberados e em quais quantidades, para que isso fique equilibrado. Então, por exemplo, o GABA e o glutamato são os 2 principais neurotransmissores em quantidade, né? Enquanto é liberado no seu sistema nervoso. Enquanto que os demais é um pouco menos.
O que acontece na depressão com esses neurotransmissores? Acontece um total desequilíbrio, tá vendo aqui, ó? Então eu passo a produzir e liberar esses neurotransmissores de forma desordenada, levando a um desequilíbrio neuroquímico, né? Então eu tenho aqui duas teorias que tentam explicar a depressão. Uma é neuroanatômica, né, mostrando regiões dos cérebros que estão afetadas na depressão, e uma neuroquímica, mostrando o que pode estar acontecendo com o sistema nervoso na questão de neurotransmissores. Lembrando que no caso da depressão há uma diminuição dos neurotransmissores que são excitatórios, então isso leva a um desequilíbrio total no encéfalo, né, no sistema nervoso central. Bom, quais são o que esses neurotransmissores, o que eles causam, onde eles são liberados, o que eles promovem no seu sistema nervoso central? Vamos pensar sempre no não patológico, num cérebro normal, né? Então eu coloquei aqui 3 neurotransmissores que são os principais que estão envolvidos na depressão, tá bem? Então eu tenho noradrenalina ou adrenalina, serotonina e dopamina. Tá bem? Esses neurotransmissores eles são liberados em regiões muito particulares do sistema nervoso central e em quantidades adequadas. E o que você sente? O que eles controlam, né? Então, a serotonina, por exemplo, ela está envolvida em memória, né? Mas não só, ela junto com a dopamina, que é associado a outros, né? Ao sexo, ao apetite, ao sentimento de agressão. A serotonina, ela controla obsessões e compulsões, então ela está envolvida, se você tiver um desequilíbrio dela, você pode ter toque, por exemplo, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A dopamina sozinha, ela controla prazer, a alça de recompensa e motivação. Tá bem? Mas quando ela é associada, por exemplo, com serotonina, ela controla outras coisas. Quando ela é associada, por exemplo, com noradrenalina, ela é responsável por você manter o seu foco, por exemplo, né? E a noradrenalina? Ela sozinha controla a sua concentração, ela te mantém acordado e ela te dá energia ou disposição para fazer as coisas. E quando ela é associada, por exemplo, com a serotonina, ela leva ou controla a sua ansiedade, a sua irritabilidade e a sua impulsividade. E nós temos uma associação desses 3 neurotransmissores importantes, os 3 principais para a depressão, que leva a um controle da sua cognição, né, do seu pensamento, e aqui que é o nosso foco, ó, o seu humor. Então, o seu humor ele é determinado por 3 neurotransmissores no sistema nervoso central: noradrenalina, serotonina e dopamina. Então, no caso da depressão, nós vamos ter que trabalhar com drogas que ora mexe com os 3 neurotransmissores e ora que mexe com 2 ou mexe com 1 neurotransmissor, para que a gente melhore os sintomas depressivos. Tá bem? Bom, aqui é um esqueminha histórico de como as drogas antidepressivas foram introduzidas no mercado e principalmente quais classes essas drogas pertencem. Tá bem? Então aqui está colocado para nós uma linha do tempo, desde a década de 60 até a última década, e quais são as classes terapêuticas que foram introduzidas no mercado. Os primeiros antidepressivos que nós vamos trabalhar na aula de hoje são os inibidores da enzima monoaminooxidase, também conhecido como IMAL. Tá? Essas são as mais antigas das drogas, elas causam bastante reações adversas e são muito pouco usadas atualmente. Ainda na década de 60, surge uma segunda classe importante usada até hoje no tratamento da depressão, que são os tricíclicos, né? São chamados assim porque eles possuem 3 anéis que nós vamos discutir hoje, ligados, associados, fundidos, tá bem? Por isso são chamados de tricíclicos. Depois nós passamos quase 20 anos sem quase nenhuma novidade no mercado, né? Ou drogas que foram lançadas, até que na década de 80 surgem outras 2 importantes classes que são usadas até hoje também, né? A SARI, que são os inibidores da recaptação da serotonina, mas veja que aqui não é seletivo, é preferencialmente serotonina. Quando eu falo recaptação, quer dizer a seguinte situação: quando a serotonina é liberada no sistema nervoso central ou na sinapse, ela age por um período de tempo e é recaptada, retirada da sinapse, perde o seu efeito.
Então, quando eu digo inibidores da recaptação, eu estou dizendo a seguinte situação: este neurotransmissor ele não volta, ele não sai da sinapse, ele mantém seu efeito mais prolongado. Tá bem? Ainda surgiu nessa mesma década os NDRI. Né? NDRI são os inibidores da recaptação da noradrenalina. Veja que agora eu começo a pegar preferencialmente, não seletivamente, algum tipo de neurotransmissor e não mais os três, como os tricíclicos. Né? Os tricíclicos eles agiam inibindo a recaptação dos três principais neurotransmissores envolvidos na depressão. É claro que quanto mais eu atinjo de neurotransmissores, mais efetivo eu acabo sendo. Por outro lado, eu gero muito mais reações adversas no organismo. Então, na década de 80 e 90, se buscaram drogas que fossem mais seletivas, escolhesse trabalhasse apenas com um ou dois tipos de neurotransmissores, tá bem? Na década de 90 surgem mais duas classes para nós de antidepressivos, são chamados de SSRI. SSRI são seletivos agora, tá vendo? Então, os dois que eu vou descrever são seletivos. O que quer dizer isso? São exclusivos para apenas um tipo de neurotransmissores. Então, nós temos os seletivos para serotonina e os seletivos para noradrenalina ou adrenalina, tá bem? E na última década surgiram mais duas classes de drogas antidepressivas, chamadas de SPARI. Né? SPARI são agonistas da serotonina parciais. O que quer dizer isso? Que eles interferem na modulação pela serotonina. Eles nem bloqueiam e nem ativam, eles são agonistas, acabam até interferindo um pouco na serotonina própria. Né? E também são inibidores da recaptação. Então, continua atuando na recaptação, ou na receptação, no caso. E a última classe que nós temos aqui, o DMM, que são drogas multimodais. Essas drogas agem sobre inúmeros alvos, acaba levando a múltiplos efeitos, por isso que são chamados desta forma. Bom, vamos agora entender das classes que eu falei, vamos agora começar a setorizar, né, ou a fragmentar, para a gente poder estudar melhor na química farmacêutica. Né? Então, o que nós temos de classes na aula de hoje? O que nós vamos ver? Né? Nós vamos ver o lítio, ou os sais derivados do lítio, nós vamos ver os inibidores da monoaminoxidase, os tricíclicos, tanto tricíclicos clássicos como os que são chamados de atípicos, né, quando tem mais de um receptor, e os que nós vamos chamar de novos, que são aqueles que são inibidores da recaptação, né, tanto faz que se seletivo ou preferenciais. Bom, então vamos começar com sais de lítio. Né? Então, para que serve o sal de lítio? Lembrando que o lítio é um metal que é da família do sódio, né? E ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do sódio, inclusive, se você se recordar na tabela periódica, o lítio está acima do sódio, então eles têm mais ou menos a mesma massa, são muito semelhantes quimicamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Imagine que o lítio, se parecendo muito com o sódio, quando você introduz o lítio no sistema nervoso central, vai interferir com os canais de sódio que estão nos neurônios, tá bem? Então é nesse sentido que eles vão agir. E o que você sente quando você toma isso? O que você tem de efeito, né? Então eles impedem a oscilação do humor, eles controlam as correntes de sódio, a despolarização. Nós temos o lítio na forma de um sal, né? Então, você pode pôr como contraíon dele vários outros cátions, né? Vários outros ânions. Lembrando que o lítio é um cátion. Então, você pode colocar junto acetato, glutamato, citrato, mas o mais comum é carbonato, tá bem? Então, para que eu devo usar o lítio? Né? Ele não é muito eficaz na depressão, mas ele é muito mais eficaz, por exemplo, na bipolaridade, que é um tipo também de transtorno de humor, que envolve fases em que a pessoa fica depressiva e fases que ela fica eufórica, chamada de mania. Tá? Então, como eles são estabilizadores de humor, eles impedem que você varie o humor demais, eles são melhores usados para controle da bipolaridade. Tá bem? Então, isso não quer dizer que você não possa usá-lo na depressão, mas ele é melhor para a bipolaridade. Tem que ter muito cuidado no uso, por quê? Porque o lítio ele é bastante tóxico e como a dose será dada continuamente ou diariamente,
o lítio pode levar a sérias toxicidades, né? Muitos efeitos colaterais, como convulsão, enjoo, tremores, alterações no metabolismo e outros tantos. Então, o uso do lítio ele nunca deve ser de primeira escolha, tá? E nós não temos muita relação estrutura-atividade aqui, por quê? Porque é um metal, é um cátion, né? Então, é simplesmente a questão química aqui, para nós, ela é muito irrelevante, ela tem muito mais relevância da farmacologia, tá bem? Bom, uma segunda classe, então, de drogas, que nós estamos estudando hoje, são os inibidores da monoaminoxidase, né? Esta enzima tem este nome porque isso é uma enzima oxidase, tá vendo? Porque ela oxida o quê? Monoaminas, né? E o que são monoaminas? São neurotransmissores que têm na sua estrutura química um grupamento amino. E geralmente esse amino ele é apenas ligado a um carbono. Então, esses neurotransmissores, eles geralmente têm então nitrogênio e 2Hs, né? Então, ligado, claro, a um carbono. Então, essa estrutura aqui, que caracteriza as monoaminas, estou falando das monoaminas, não estou falando da enzima ainda, tá? Os neurotransmissores chamados de monoaminas são aqueles que têm isso na estrutura, essa fórmula, esse nicho, né? E quem possui isso são os três que nós estudamos na aula de hoje. A serotonina, assim como a noradrenalina, assim como a dopamina, os três neurotransmissores, eles são monoaminas, tá bem? E por que eu estou falando desta enzima? O que esta enzima faz? Esta enzima ela está disposta no sistema nervoso central e no corpo inteiro, não é só central, tá? Ela também está no intestino, que nós vamos comentar daqui a pouco. Ela destrói, ela oxida as monoaminas, ela inativa esses neurotransmissores. Então, qual que é a estratégia aqui? Que eu tenha drogas capazes de bloquear o efeito desta enzima. E esta enzima, então, não agindo mais, você aumenta as quantidades dos neurotransmissores que são os monoaminas, também que são os três mais importantes na depressão. Tá bom? Bom, a monoamina, a enzima, né, a oxidase, a monoaminoxidase, ela tem duas isoformas no corpo, né? No nosso organismo nós temos dois tipos de MAO, vou chamar assim a partir de agora, abreviação de monoaminoxidase. A MAO A e a MAO B. Também. Ambas estão dispostas em todo o organismo, mas a gente tem preferência, por exemplo, a MAO-B ela está mais presente no sistema nervoso central, enquanto que a MAO-A também está no sistema nervoso central, mas ela está no periférico, por exemplo, no intestino. Tá? Então, pense a seguinte situação. Quando você se alimenta, quando você consome alguma coisa que tenha monoaminas na composição, e você se alimenta de muitas coisas que têm monoamina, essas moléculas não têm efeito em você, por quê? Porque no seu intestino há uma enzima que a destrói, ou destrói moléculas monoaminas, tá bem? Que é a MAO-A. Isso não quer dizer que a MAO-A não esteja no sistema nervoso central, mas ela está no periférico também, tá? Então é por isso que eu estou dividindo aqui dois tipos de MAO, dois tipos de enzima. A MAO-A, ela age preferencialmente sobre serotoninas, tá? E nós temos aqui vários antidepressivos que são usados como antidepressivos, inibidores da MAO-A. E a MAO-B prefere outro neurotransmissor, outra molécula, que é feniletilamina, e nós temos outras moléculas, outros fármacos capazes de inibir a MAO-B. Então, aqui eu tenho moléculas, fármacos que inibem MAO-A, que inibem MAO-B e que inibem as duas enzimas. Bem? E nós vamos ver que, dependendo da estratégia que se usa, você pode desencadear uma série de condições alimentares e de interações medicamentosas e de reações adversas, dependendo da classe que você opta por consumir. Bom, vamos aos inibidores clássicos da MAO, né? Então, lembrando sempre, essa molécula ela tem que agir na enzima, na MAO, que destrói monoamino oxidases. Então, a estrutura química dessas moléculas, elas têm que se assemelhar a monoaminas, né? Claro que se você não tiver isso, a enzima nem vai reconhecer isso aqui e esse fármaco pode nem conseguir agir sobre ela,
também? Então, é importante a presença de aminas na estrutura química. Então, repara no primeiro que foi desenvolvido, final da década de 50, iproniazida. Tá? Iproniazida ainda em alguns países são comercializados, essa droga aqui. E olha para a estrutura química dela, tá vendo que interessante? Ela tem aqui um anel aromático com um nitrogênio, uma piridina, né? Ligado a esse anel aromático, ele tem então uma amina ligada a outra amina, tá vendo? Então, este foi o primeiro fármaco monoamino capaz de agir na MAO e inibir a MAO. É uma forma reversível de inibição, mas é possível, tá bem? Depois da iproniazida, nós temos aqui, essa aqui já é mais moderna, né? Ela já é final da década de 60. Ela tem mais ou menos a mesma estrutura da iproniazida, mas com algumas diferenças que são muito importantes. Primeiro dela, o anel passou a ser benzeno, né? Não é mais uma tiramina, é uma piridina, desculpa. E veja a distância, isso aqui é fundamental, para o grupo amino do anel, né? Então veja a distância aqui, 2 carbonos. Isso passa a ser bastante importante para nós a partir de agora. Por quê? Porque essa distância é a mesma distância se você pegar, por exemplo, do anel para o grupo amino das dopaminas, da noradrenalina ou até mesmo da serotonina. Então esses 3 neurotransmissores entre o seu anel aromático, que é o anel catecol ou indol, e a sua amina, eu tenho um distanciamento de 2 carbonos. Então isso aqui se assemelha muito mais a monoaminos, os neurotransmissores monoaminos, tá bem? Então, e também no caso aqui, nós temos uma seletividade. A feneuzina, ela é mais seletiva para a MAO-B. Ela é mais seletiva para as MAOs que estão no sistema nervoso central. Nós temos uma outra droga ainda usada no Brasil e bastante usada, mas nunca de primeira escolha, tá? Os inibidores da MAO nunca são os primeiros antidepressivos usados na clínica. Sempre a gente tenta outras drogas antes e se não tiver resposta, a gente entra com os inibidores de MAO. A tranilcipromina, tá? Então repare entre feneuzina e tranilcipromina. Há muitas semelhanças. Nós temos aqui o anel benzeno, né? Ó, aqui também tem o anel benzeno. Veja a distância. Reconheça o grupo amino, né? A monoamina, tá aqui, ó. Tá vendo? E ligado à distância do anel, nós temos 2 átomos de carbono separando. Então, mais uma vez, eu represento, se assemelha muito os neurotransmissores monoaminas, tá bem? Nós temos, essa aqui já não é tão mais usada, né? Mas ela foi bastante usada. E o que está mostrando aqui? Que eu posso colocar no anel grupos que causam assimetria, né? O que torna o anel um sacador de elétrons aqui no caso, tá? Então é possível que eu coloque no anel, benzeno ou outro anel, se for o caso, alguma coisa que seja sacador de elétrons, que isso não interfere na atividade biológica, tá bem? Bom, inibidores da MAO. Por que nós temos restrição de uso, né? O que elas causam? Como eu disse para vocês, geralmente os inibidores de MAO não são seletivos, então eles vão agir sobre MAO A e MAO B, tá bem? Então, tem muitos efeitos adversos por conta disso. Primeiro deles, hipotensão, né? Devido ao aumento da dopamina e da noradrenalina em algumas regiões cerebrais, né? Nós temos uma estimulação excessiva nos neurônios. Por quê? Porque, claro que essas drogas são geralmente excitatórias do sistema nervoso central. Então, a manutenção da adrenalina, por exemplo, no cérebro, ou na norepinefrina ou noradrenalina, isso leva, então, a uma superestimulação, uma estimulação a mais, né? Além, o que pode causar, por exemplo, tremores, excitação, euforia, insônia e a levar até a convulsões, tá? Leva a um aumento de peso também, tem efeitos semelhantes ao da atropina. A atropina é um antagonista de acetilcolina, então ela vai levar, é como se estivesse bloqueando a acetilcolina no periférico, tá? Então vai levar a boca seca, visão turva, retenção urinária, entre outros. Então, há muitas reações adversas, o que limita muito o uso pela adesão. As pessoas não querem tomar uma droga que causa tanto problema,
né? Além disso, tem a questão do queijo. O que é isso, né? O queijo ele tem na sua composição uma monoamina, chamada de tiramina, tá bem? Essa tiramina, ela se assemelha aos aminoácidos, tá? E alguns alimentos fermentados possuem a tiramina. Mas normalmente uma pessoa que esteja com as MAOs funcionando, né, as monoamino-oxidases funcionando, ao consumir o queijo ou ao consumir a tiramina, essa tiramina é destruída no trato digestório. Então ela nem é absorvida, ela nem vem para o sangue. Acontece que, em alguns casos, alguns inibidores da MAO impedem com que a tiramina seja destruída no trato digestório, portanto ela é absorvida, ela é distribuída e ela leva a um quadro de superestimulação adrenérgica periférica, tá? Então leva ao que principalmente? A uma enorme crise de hipertensão, o que pode levar ao óbito, tá? Então, para pessoas que fazem uso de inibidores da monoaminoxidase, convém que você consulte um nutricionista para que você não consuma alimentos que tenham tiramina, tá bem? Bom, vamos falar então de uma outra classe de antidepressivos, que são os tricíclicos. São muito importantes, são usados até hoje, claro que menos, né, porque eles também têm vários problemas de reação adversas. Eles foram introduzidos no final da década de 60 na terapêutica e são usados para controle não só da depressão, mas tem outros usos além disso, tá? São chamados de tricíclicos porque tem na sua estrutura química 3 anéis, né, fundidos. Nós vamos ver isso nas imagens abaixo, tá bem? E eles são derivados dos antipsicóticos, principalmente do primeiro antipsicótico, que é a clorpromazina, que está aqui colocada para você, tá vendo? Veja, lembra que a clorpromazina, isso na aula passada, é um fenotiazídico. Por quê? Fenotiazínico. Por quê? Porque ele tem um anel central, também é um tricíclico, podemos dizer. Por que não? Tem 3 anéis fundidos. Mas ele tem aqui no anel central, no anel do meio, ele tem o feno, ele é feno, né, das laterais, tia, né, tem enxofre e tem azo, por isso que é chamado de fenotiazínico, tá bem? Ele também tem que ter um centro importante elétrico aqui, né? Então tem que ter elétrons disponíveis nesta região. É uma região importante para a atividade. Os anéis precisam estar assimétricos, eles não podem estar iguais. E eu tenho que ter um distanciamento de 3 átomos de carbono para uma amina terciária. Veja, uma amina que tem 3 ligantes, né? Ela não é NH2, ela é metila-metila, no caso da clorpromazina, claro. Tá bem? E claro que para você causar essa assimetria entre os anéis benzo, geralmente coloca um sacador de elétrons, no caso aqui um cloro. Vamos olhar então a primeira classe de tricíclicos antidepressivos e vamos buscar o que é semelhante e o que é diferente para a gente começar a entender como é que funciona, tá? No caso foi a imipramina, tá bom? Repare que é um tricíclico porque tem 3 anéis. Mas o anel central, aquele que é diferente, né, também no antipsicótico, este anel central, ele é um anel com 7 átomos, tá vendo? Ele não é com 6 átomos. E tem um nitrogênio, então ele também é azo, tá? Mas é só essa questão básica. Tira, então, o enxofre do fenotiazínico e coloca um carbono e aumenta o número de carbonos aqui. E esse anel ele se assemelha um pouco ao anel diazepino, né? São 2 azo, aqui só tem um, então ele é só zepina, tá? Então é um anel que se assemelha às azepinas. Veja que eu também tenho uma amina terciária com um distanciamento de 3 carbonos, tá vendo? Então é muito parecido com a clorpromazina, com o antipsicótico. Mas ele não tem efeito antipsicótico. Ele tem efeito no quê? Essa droga ela age nas bombas de recaptação dos 3 principais neurotransmissores da depressão, que é a noradrenalina, dopamina e serotonina. Portanto, eles são a primeira classe inibidora da recaptação das monoaminas. Tá bem? Bom, ainda dentro dos tricíclicos, vamos tentar analisar agora as regiões e a atividade biológica de cada região
dessa molécula, tá? Então, primeiro dado importante, nós temos dois benzo aqui, tá vendo? Entre o anel zepina, nós temos dois benzo, dois benzenos, dois benzilos, né? E se você colocar qualquer coisa pendurada neles, não interfere na atividade biológica, tá? Então, pode parecer cloro, bromo, qualquer coisa que você coloque não vai interferir. Então, muitas vezes nem coloca-se nada, né? Deixa sem nada os anéis. Veja que os anéis são simétricos nesse caso, tá vendo? Os anéis aqui. Outro detalhe importante esses anéis não podem, os três, né? Eles não podem estar tortos. Eles têm que estar retos, planares, tá? Então, por isso que a disposição desses anéis, eu tenho que manter eles no mesmo eixo. Se eu alterar o eixo, de repente um anel fica desse jeito, né, para baixo ou para cima, que seja, isso já interfere na atividade biológica. Por isso que eu tenho que manter um anel com 7 aqui, para dar essa planaridade importante para a atividade biológica. De novo, eu continuo com esse espaçamento de 3 carbonos, né? Então, é importante que você mantenha esses três átomos, né? Do centro elétrico, né? Eletrônico para o centro da amina. E essa amina, hoje a gente sabe, né? Que se ela não tiver metilas, ou tiver só uma metila, é melhor para a atividade biológica. No caso aqui, né, a imipramina, ela tem um nitrogênio terciário, uma amina terciária. Mas se você tivesse tirado aqui, colocado um H, ela teria uma atividade biológica melhor, né? Então veja que a questão da substituição da amina é importante aqui. Então, até uma metila é muito bom. 2 metilas já começam a aparecer dificuldade na atividade biológica, já começa a diminuir o efeito, tá? Nós temos, né, da imipramina para cá, uma série de drogas derivadas da imipramina, que são chamadas de tricíclicos clássicos, né? Eu coloquei aqui, se você reparar, eu tenho aqui no meio, no centro, a imipramina, tá? Que ela é o protótipo, ela é a referência. Repara que eu posso substituir, isso eu já comentei na aula passada, esse centro eletrônico, esse nitrogênio, por uma C-C. É possível, né? Eles se assemelham quimicamente. Então, olha o que aconteceu com essa que está aqui do lado. Eu tiro o nitrogênio e coloco C-C. E aí eu passo a ter uma droga que é muito usada até hoje, que é a amitriptilina. Tá bem? Ainda, vamos olhar aqui, ó. Eu posso colocar ligado aqui um cloro. Lembra que eu disse que não há necessidade de ter ligantes, isso não vai interferir na atividade biológica, né? Então, entre imipramina e clomipramina, a diferença é um cloro, mas eles se assemelham quimicamente, né? Não havia nem essa necessidade. E nós temos a doxepina, que é pouco usada, né? Mas ela é possível. E aqui, olha o que foi feito, né? Eu tirei o centro eletrônico nitrogênio, que era importante, coloquei uma C-C, e eu coloquei um oxigênio aqui no meio, né? Formou um éter aqui no meio, que também não interfere muito na atividade biológica, é só uma substituição para a gente poder criar uma classe, um medicamento novo, tá bem? Bom, acontece que nós queremos uma certa seletividade. Então, se você pensar nos tricíclicos, eles agem sobre 3 neurotransmissores, impedindo a recaptação de 3. E os mais modernos tricíclicos, eles tentam ser um pouco mais seletivos, né? Então, ao invés de eles agem nos 3 neurotransmissores, mas preferencialmente age sobre a noradrenalina ou adrenalina, tá bem? Então, o que esses novos tricíclicos... Novos eu falo década de 70, final da década de 70, né? O que eles têm de novidade com relação aos anteriores? Lembra que eu comentei com vocês que se você colocar no lugar de uma metila, tirar a metila e colocar um hidrogênio, eles aumentam a potência, ficam mais fortes e nesse caso eles dão seletividade. Então, esse tipo de tricíclico age preferencialmente sobre a adrenalina ou noradrenalina, tá bem? Então, essa é a principal diferença desses mais modernos para os tricíclicos mais antigos. Eles são seletivos e quanto mais seletivo for uma droga, menos reações adversas ela tem. E nós temos aqui, por exemplo, a nortriptilina, que é dessa classe, né? A desimipramina, que é dessa classe,
entre outros que tem desses mais novos tricíclicos. Então, o importante aqui é que, além de aumentar a potência, né, tirar a metila da amina do centro da amina, né, você tendo uma amina secundária, você causa seletividade, aumenta pelo menos a seletividade, tá bem? E nós temos os atípicos. O que são, quer dizer, atípico? Atípico é quando os receptores que essas drogas agem variam muito, né? Então, tem muitas possibilidades de ação, vários receptores diferentes, tá? Então, eu tenho aqui nessa classe a mirtazapina, tá bem? Repara, vamos tentar entender a estrutura química. Veja aqui, esses 3 anéis aqui que são clássicos dos tricíclicos. O mesmo vale para maprotilina, tá vendo? Esses 3 anéis. O que nós temos aqui, ó? Aqui eu tenho aquele anel com 7 átomos, muito parecido, ele não tem uma dupla, né? E um dos anéis é uma piridina, tá? Então eu tirei aqui e coloquei um nitrogênio aqui. Pouca coisa interfere nisso, né? Aí você fala, mas variou muito com relação ao que estava anteriormente nos outros triciclos, aquela amina distante de 3 átomos, né? Realmente mudou. O que nós temos aqui, ó? 2 átomos apenas de distância do centro eletrônico para a amina importante para o efeito, tá vendo? E ligado a essa amina, então essa amina é terciária também, então isso não tem seletividade. Aliás, ser atípico quer dizer que não é seletivo, tá bem? Agora, olha que anel interessante isso aqui, ó. Esse anel nós já discutimos na aula passada. Tudo bem, você dificultou a questão dos 3 átomos, os 3 carbonos, ficou ruim. Mas esse anel compensa, por quê? Porque isso é a piperazina. Lembra que a piperazina aumenta o efeito das drogas no sistema nervoso central, tá bem? Então compensa isso, o fato de não ter 3 carboninhos de distância entre o centro eletrônico, né, do anel e a amina terciária ou secundária, tá bem? E no caso aqui, veja que a modificação foi mais acentuada, né, porque não tem nem mais um anel com 7 átomos, eu tenho um anel com 6 átomos. Mas, por outro lado, eu tenho um anel em cima de outro, tá vendo? Bem diferente. Mantenho a distância de 3 átomos aqui, e aqui eu coloco uma amina secundária. Então, isso é um pouco mais seletivo para a noradrenalina, tá bem? Bom, a questão aqui é que os antidepressivos tricíclicos, eles agem não só na questão de da inibição da recaptação da serotonina, adrenalina e dopamina, mas ele também acaba agindo em outros neurotransmissores, tá? Principalmente no receptor de histamina. Então ele bloqueia também, aqui age como antagonista mesmo, tá? Ele não é nem inibidor de recaptação de histamina, não é isso? Age diretamente no receptor H1, que está no sistema nervoso central, e bloqueia a histamina. O bloqueio da histamina no sistema nervoso central leva ao principal problema dessa droga, dessa classe, né? Que é a sedação. É um sono muito forte, incontrolável, que incapacita muitas vezes você a trabalhar. Então, a dose aqui tem que ser muito bem ajustada para que não te impeça de levantar da cama. Além disso, essas drogas, os tricíclicos, eles também antagonizam o receptor alfa-adrenérgico, podendo levar até a hipotensão, e também antagoniza a acetilcolina, né, no periférico, o que leva a boca seca, a visão turva, dificuldades no trato digestório, né, reações do trato digestório e tudo mais, tá bem? Então, essas drogas, embora elas sejam mais modernas que os inibidores da MAO, elas ainda trazem uma série de reações adversas, tá bem? E vamos falar agora das drogas mais modernas, né, da década de 70, 80 e 90 e 2000, né? O que saiu de antidepressivos? Bom, saíram os antidepressivos, os inibidores da recaptação seletivos, né? Agora, em vez de você, como os tricíclicos, trabalhar a inibição da recaptação de 3 neurotransmissores, agora nós vamos trabalhar com ou um só, ou um e os outros 2 menos. Então, vai ter aqui uma variação. Uns eu vou chamar de seletivos, outros eu não vou chamar de seletivos, mas ainda assim há uma preferência sobre um tipo de neurotransmissor. Estou falando da recaptação, tá bem? Lembrando sempre que a recaptação, se você impedir a volta, o neurotransmissor tem um efeito, uma manutenção do seu efeito na sinapse, tá bem? Então, vamos começar com os seletivos para serotonina.
inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Mas o primeiro que saiu aqui foi a fluoxetina, que é o muito usado até hoje, também o Prozac, o nome comercial. Na época em que foi lançado, foi vendido como a pílula da felicidade. Tá? E o que é interessante? O que apresenta para nós a fluoxetina? Então, a fluoxetina ela tem 2 anéis, né? 2 anéis de benzeno, um grupo sacador de elétrons, né? Então é importante que eu tenha isso aqui, ó. Pode ser o carbono e 3 flúoros, mas não necessariamente. Podem ser outros que você pode colocar que se assemelham a isso. Mas é importante que nenhum dos 2 anéis nós temos que ter um grupo que dá a seletividade para o neurotransmissor, né? A inibição da recaptação de um neurotransmissor. No caso aqui, a serotonina. Tá? Então é importante que tenha este grupo aqui. Tá? Se você tirar ele, mudar ele de posição, diminui a potência da droga. Tá? Então é importante que ele esteja na posição, vamos lá, orto, meta, para. Tá? Então esse grupo substituinte que dá a seletividade e também é muito bom, importante para manter a potência da droga, ele tem que estar na posição para. Tá bem? Bom, outro detalhe importante, olha aqui aquela amina infundamental, né? Aliás, todas as drogas que agem como antidepressivos têm que ter esse grupamento amina disponível. Lembra que eu comentei que a amina ela tinha que ser quanto menos substituinte, melhor. No caso aqui, veja a amina secundária, né? Ela não é trimetilado aqui, ou 3 carbonos que seja, ela tem apenas 2, o que não afeta na seletividade e mantém a eficácia da droga. Tá? Então é importante sempre, né, uma amina, no caso aqui uma amina secundária. Tá bem? Depois da fluoxetina vieram outros muito parecidos, se assemelhando, sempre buscando aumentar ainda mais a seletividade, né? Tanto que nós chegamos, por exemplo, no escitalopram, que é o mais seletivo que nós temos para a serotonina. Mas ainda dentro dessa classe de inibidores seletivos, há outras drogas importantes usadas e muito usadas até hoje, né? Então nós temos a paroxetina, né? Nós temos a sertralina, a fluvoxamina e o escitalopram, que dessa classe é o mais moderno. Também. Então veja, todos eles têm alguma certa semelhança com a fluoxetina, principalmente a paroxetina, que é da mesma família, né? Então, se você recordar com a estrutura que nós comparamos, fizemos a fluoxetina, ela tem uma certa semelhança, não tanta, tá? Então eu tenho já o escitalopram, ele é altamente seletivo para a serotonina, nenhum outro neurotransmissor é afetado na presença dele. A sertralina, ela tem um efeito interessante que é um efeito também na ansiedade, ela é ansiolítica também. Então, muitas vezes em situações que eu tenho depressão e ansiedade, isso é bastante comum, a sertralina passa a ser interessante para esse tipo de tratamento. Bom, vamos agora a trabalhar um pouquinho com inibidores da recaptação agora da noradrenalina e dopamina. Esquece serotonina agora. Né? Nós temos aqui a principal classe, né? O principal grupo aqui é a bupropiona, tá? Ou também conhecida como BUP. E a bupropiona, ela inibe a recaptação da nora e da dopamina e leva muitas vezes a um controle da compulsão. Então, é muito importante, é muito usada, por exemplo, a bupropiona para quem quer tentar parar de fumar. Né? É uma indicação. Ou até ajudar no emagrecimento, quando eu tenho compulsão alimentar. Tá bem? Se você olhar para a estrutura química da bupropiona, ela tem uma certa semelhança com a adrenalina, ou com a dopamina, se você preferir. Ela tem um anel, tá vendo? Assim como a noradrenalina também tem um anel, só que no caso da noradrenalina, eu tenho aqui um anel catecol, tá? Então, ao invés de ter um cloro aqui, eu tenho um OH e ao lado eu tenho outro OH. Mas elas não precisam ser iguais, porque ela não é um agonista aqui, né? Então ela está querendo impedir, bloquear a bomba de recaptação. Então tem um parâmetro, tem que ser diferente, mas igual, ou parecido, vamos chamar assim, né? Ela tem aqui uma carbonila no lugar que teria uma hidroxila, se fosse a noradrenalina, e distante 2 carbonos do anel, eu tenho de novo, uma amina secundária. Também isso é muito típico das drogas que vão agir sobre os neurotransmissores
das catecolaminas, tá bem? E quais efeitos adversos que vão apresentar a bupropiona? Então, ela pode ter dor de cabeça, aumentar a ansiedade, causar insônia, distúrbios gastrointestinais, convulsão. Claro que tudo é uma questão de dose, né? Então, a gente tenta usar uma dose inicial baixa para evitar esses tipos de efeitos. Mas em casos mais graves, né, em condições em doses maiores, ou pessoas mais predispostas, nós podemos levar à psicose. Isso aqui é grave, no caso do uso da bupropiona. Bom, vamos agora àqueles inibidores da recaptação. Agora esquece dopamina. Nós vamos inibir a recaptação de serotonina e de noradrenalina. Vamos mudar um pouquinho. E essa é a classe mais moderna que nós temos hoje, né? Quem que nós temos de opção aqui que eu vou apresentar para você? A venlafaxina, ou se você quiser a desvenlafaxina, e a duloxetina, né? São dois exemplos de classes que são inibidores da recaptação de dois neurotransmissores, não é seletivo aqui, tá? Eles são excelentes para tratar depressão, inclusive há um problema nos outros antidepressivos, que o efeito costuma demorar um pouco para começar a aparecer, o efeito antidepressivo. No caso dessa classe, o efeito surge muito mais cedo, né? Então, pessoas que estão naquela fase mais aguda da depressão tendem a responder melhor com essas duas drogas, tá bem? Elas são bastante toleráveis, ela tem baixa reação adversa e elas também podem ser, principalmente a duloxetina, tá? Ela pode também ser utilizada para tratar dor, né? Tem uma série de neuropatias que podem ser tratadas com a duloxetina. Além do que elas têm, ambas, né? Elas também diminuem um pouco a ansiedade. Porém, é necessário sempre tomar antidepressivos durante o dia, porque eles tendem a causar uma certa euforia inicial, tá bom? Então, é uma classe muito usada hoje e tem essa aplicação off-label bastante interessante, que é o fato de também usar na dor, tá bom? Agora nós temos inibidores seletivos para a noradrenalina, tá? Então, aqui, claro, você aumenta apenas um tipo de neurotransmissor. Você diminui um pouco as reações adversas, mas, por outro lado, você perde um pouco na potência. Tanto que essas drogas elas nem são muito usadas para depressão, elas têm um outro uso, tá? Então, por exemplo, elas são usadas como duloxetina, a reboxetina na dor neuropática, né? Dor de origem neurológica, dor do trigêmeo, pensamento do ciático, por exemplo. E no caso da atomoxetina, né, isso aqui é muito interessante o efeito dela sobre crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade. Elas melhoram o foco, a atenção, principalmente em crianças, tá bem? Então veja que para depressão elas não agem, elas não são assim. Quanto mais seletivo, menor será o efeito sobre uma determinada situação. No caso da depressão, como eu tenho muitos neurotransmissores envolvidos, se eu sou muito seletivo, no caso na noradrenalina, por exemplo, eu acabo não tendo um efeito tão antidepressivo. À exceção dos seletivos para serotonina. Eles são melhores indicados para depressão. E nós temos agora agentes que são serotonérgicos, ou seja, eu posso, ao invés de eu impedir a recaptação da serotonina, eu vou fazer agentes que causam o mesmo efeito da serotonina. Portanto, eu vou chamar de agonistas da serotonina, tá bem? Essas drogas, elas podem ser usadas tanto para depressão quanto também para esquizofrenia, tá? E elas têm como centro, a principal classe aqui, ela é chamada de arilpiperazinas, tá bem? Então, isso já diz muita coisa para nós. Então, eu quero agonistas de serotonina, principalmente sobre o receptor 1A e o receptor 2 da serotonina, tá? A serotonina tem mais de 25 tipos de receptores, tá? Eu estou trabalhando com dois específicos, então são agonistas seletivos, eles vão agir em dois tipos apenas de receptor de serotonina. E claro que isso vai causar efeitos na depressão e no controle da psicose, tá bem? Bom, eles são bastante seguros, eles não têm tantos efeitos, principalmente comparados com os tricíclicos, eles são bastante seguros. E o que eles têm no seu grupo principal, no seu grupo protótipo, né? Ou se você quiser, no grupo farmacofórico? Ele tem um grupamento aril, né?
Ligado a esse aril eu tenho então a piperazina, tá vendo? Isso é clássico. Aí eu tenho um espaçador. Esse espaçador pode ser de 3 carbonos, aquilo que a gente já tinha estudado. E eu tenho aqui um final que pode ser uma amina, tá bom? Então, basicamente, eu vou chamar isso de arilpiperazina, as drogas que têm esse grupo farmacofórico, tá? Então, vamos a alguns exemplos de drogas dessa classe. Então, eu coloquei aqui, ó, o grupamento aril, a piperazina, né? E eu tenho aqui o final, tá bem? Nesse caso não tem espaçador, não está aparecendo espaçadores aqui, porque a piperazina está ligada diretamente no anel, tá bem? Nós temos aqui, ó, butilpiperazinas, tá? Então tem aqui a buspirona. Buspirona é um importante agonista usada como antidepressivo, mas não só, né? Ajuda inclusive a diminuir um pouco a insônia. E ela tem esse grupo aqui ligado aqui no final, na piperazina, tá? Então, esse grupo aqui é o referente aqui. É isso aqui, que vai variar, tá bom? Nós temos também a genpirona, né? Genpirona, ela tem uma ação antidepressiva muito mais importante, que inclusive do que a classe anterior. E nós temos aqui a ipsapirona, tá bem? Que tem esse grupamento ligado aqui na piperazina. Tá? São bastante usados como causam uma certa diminuição da sensibilidade dos neurônios. Tá? Então, em alguns casos, isso é importante no caso da no tratamento da depressão. Bom, então aqui só um detalhezinho de como funciona a terapia, o tratamento antidepressivo, tá bom? Então eu tenho aqui, acompanhe a linha amarela que é a condição do humor, tá? Então uma pessoa sem depressão, ele tem mais ou menos o humor aqui, nesse nível, tá? Aí você entra em estado de depressão, seu humor começa a diminuir e começam então a aparecer sintomas, né? Aí você entra no quadro de síndrome da depressão. É a fase mais aguda, né, mais problemática da depressão, que é esse platô aqui. Aqui há uma possibilidade, por exemplo, da pessoa cometer suicídio. Então a gente introduz, geralmente nesse caso, o antidepressivo, nessa posição aqui, e começa a melhorar a resposta do antidepressivo, começa a surtir efeito em torno de 12 semanas, né? Então ele vai melhorando o seu humor, vai melhorando o seu humor. Mais ou menos depois de 12 semanas, a gente tende a ter uma piora no quadro. Então é importante que nesse caso aqui a gente aumente a dose da medicação ou às vezes até substitua a medicação para evitar essas recaídas, tá bem? Então, se você controlar esse ponto que é chamado de remissão, em que a pessoa pode voltar para o quadro depressivo, aumentando a dose ou trocando a medicação, a gente evita que isso aconteça, então ela mantém o estado de humor da pessoa sem estar na depressão, tá bem? Mas esse ponto, essa recaída, vamos chamar assim, essa remissão, ela pode acontecer em vários outros momentos do tratamento. Então, muitas vezes, para quem começa o tratamento com antidepressivo, a dose tem que ser ajustada constantemente, ou a cada período, 1 ano, 6 meses, 2 anos, ou substituir a droga, ou você aumentar a dose. Por isso que não tem que ter muito cuidado no uso do antidepressivo para avaliar se aquela droga está surtindo o efeito prometido, né, ou desejável terapêutico, e eu tenho que fazer essa titulação da dose, o que é bastante complicado para evitar as recaídas da depressão. Bem? Vou colocar aqui para vocês, então, uma interatividade, né? Importante aqui, eu quero que você olhe para essa estrutura química que nós abordamos na aula de hoje e tente responder a questão que eu estou colocando. É uma questão relativamente simples, de mecanismo de ação, relacionando a estrutura química desta molécula, tá bem? Claro que faço um convite que vocês venham na aula de quinta-feira de manhã para a gente poder discutir melhor esta aula. E nesse dia, se vocês quiserem tirar dúvida com relação a essa interatividade, eu estaria à disposição. Faço o convite que vocês frequentem também a aula. Tá? E até a próxima.